The Geek Files é um podcast original Between Two Geeks. A história real que vamos trazer hoje é o exorcismo de Anna Ackland. Poderão seguir o nosso podcast de graça no YouTube e no Spotify. Eu sou o Ruben Teles. Eu sou a Beatriz Mateus. Bia, estás preparada para o tema que vamos ter de hoje? Sempre pronta, Ruben. Sempre pronta. Não sei se estás, porque o tema de hoje é pesado, é pesado. Já ouvi dizer que sim. Já ouviste dizer, Vamos não é? começar? Vamos lá começar. No final da década de 1920, as notícias de sessões de exorcismo extremas realizadas numa dona de casa possuída por demónios espalharam-se como fogo nos Estados Unidos. Durante o exorcismo, a mulher possuída, e passo a citar, miou como um gato, uivou como uma matilha de animais ferozes que foram soltos, ela flutuou no ar, os padres responsáveis sofreram ataques físicos que os deixaram a tremer como varas verdes. Quando lançaram água benta sobre ela, a sua pele queimou, o rosto contorceu-se e os olhos e os lábios aumentaram de tamanho e o estômago endureceu. Ela vomitava de 20 a 30 vezes por dia. E ainda começou a falar e entender as línguas latina, hebraica, italiana e o polonês. Estes acontecimentos ficaram documentados em Begone Satan, um panfleto escrito por Carl Vogel, com a ajuda dos diários e relatos dos responsáveis pelo exorcismo. No episódio de hoje, vamos ver que os factos muitas vezes são piores que a própria ficção. Acredito que sim. Mas o que é que realmente aconteceu, Ruben? Bem, para falar um bocadinho do início da história de Anna Ackland, isto não é mesmo para os fracos de coração, e ainda por cima, isto é um dos exorcismos, um dos muitos que existem em todo o planeta, dos mais extremos e alguma vez documentados. Para ver o que é que foi. Existem ainda poucos factos precisos que detalham o início da vida de Anna. Até este próprio nome pode ser um pseudónimo, ou é um pseudónimo neste caso. Acredita-se que o nome real dela seria Emma Schmidt. Não sei se isto está bem dito, mas whatever. Era Emma. Muitos relatórios referiam simplesmente, por exemplo, ou neste caso outros relatórios referiam-se a ela como uma certa mulher de 40 anos. Por mais dramática que fosse a sua história, o seu nome era apenas um dos vários detalhes que foram restritos após os incidentes de 1928, como um meio de proteção para o público. É assim, por um lado é compreensível, não é? Muita gente não ia gostar de estar perto assim de uma pessoa com um passado, digamos, estranho no mínimo, não é? E potencialmente ameaçador. Exatamente, mesmo verdade. Até porque aquilo que nós vamos descobrir nesta história, que vai ser dividida em duas partes, o pessoal vai ver que não é para brincadeiras. Isto agora, voltando aqui um bocado à história e à pesquisa que eu fiz, sobre o início de vida de Anna, é geralmente aceito que ela nasceu por volta de 1882, em Wisconsin. O pai chamava-se Jacob Ackland e a mãe parece ter sido de cena quando ela ainda era muito jovem, visto que não há registros nem do nome, nem para onde ela foi, ou mesmo, se for o caso, o que é que lhe terá acontecido. Anna era uma católica devota que ia à igreja várias vezes por semana, viveu os primeiros 14 anos de sua vida aparentemente como uma criança normal, embora houvesse rumores que o pai não lhe facilitava a vida. Falando do pai, Jacob era um bêbado e era contra a prática religiosa de Anna. Embora os registros da história familiar não sejam particularmente detalhados, sabe-se que ele teve uma amante chamada Nina, enquanto ainda ele estava com a própria mulher. E pelos vistos, diz que poderia ser a sua própria irmã ou mesmo a cunhada, a tia Diana. Mina tinha um passado sombrio e era conhecida na cidade por ter a reputação de praticar bruxaria e magia negra, além de outras coisas bem piores que vamos saber lá mais para a frente. Caramba. É, não é? As coisas ficaram piores para Anna entre os 10 e os 14 anos, quando o próprio pai Joseph tentou várias vezes e em várias ocasiões pressioná-la a ter relações sexuais, embora Anna conseguisse sempre recusar e fugir a essas tentativas. Por isso, Não teve uma infância fácil. Já nada viste mesmo. o quão traumatizante isso deve ser? E especialmente vindo do próprio pai. Não consigo imaginar. Exatamente, não Especialmente consigo vindo do imaginar. próprio pai.
Mas, isto Ah, começa bem, estás a ver, não é? Com estes detalhes, com começa de estes facto. mínimos de detalhes, começa muito bem. Queres continuar a tua parte da pesquisa? Vou continuar. Sim, senhor. É, portanto, nessa mesma época, no alvorecer do século XX, mais ou menos, que ouvimos falar de Ana com mais detalhes, visto que por volta dos 14 anos de idade, a mesma começou a agir de maneira um pouco diferente. Começou a faltar à igreja e, quando questionada, contou que não podia ir porque sentia repulsa na presença do simbolismo religioso e uma resistência física que criava uma barreira literal que a impedia de entrar em qualquer edifício religioso. Ela também começou a expressar pensamentos sexualizados de atos indescritíveis. Começamos bem. Esse tipo de comportamento, estás a ver? Mas lá está, tipo, tendo em conta aquele passado dela, são coisas que, Em opá, questões são estranhas, do de teor facto, mas se calhar. psicológico, Exatamente, ficam lá, exatamente. ficam lá. Mas pronto, esse tipo de comportamento foi considerado uma forma de possessão e em 1908 o padre Theophilus Reisinger, não sei se é assim que se diz, Ruben, se Não quiseres interessa, corrigir, passa à frente, eu também não sei. Não sei falar alemão, conhecido, nem sei se é alemão, por conhecido isso. pelos seus. Pá, eu lamento se disseste errado, mas Pessoal, se alguém não sei. souber dizer este nome como deve ser, digam nos comentários que sabem, depois a gente falamos. Fica Teófilos, pronto, esta parte acho que Exatamente. não está assim tão mal. Mais para a frente vai haver muito Reisinger, por isso Portanto, não interessa. exato. Portanto, esse mesmo padre, conhecido pelos seus imensos exorcismos, a 18 de junho de 1908 foi chamado para realizar um em Ana. Embora não haja registro do caso, tudo aparentemente correu bem, pois registros sobre a vida de Ana desapareceram novamente. Uhum. Pode-se supor que ela viveu uma vida relativamente normal, embora um tanto perturbada. Ok. Dada a altura, o seu pai faleceu e, mais uma vez, Ana achava cada vez mais difícil praticar a sua religião. Desta vez, as suas ações contra a sua fé intensificaram-se até ao ponto de tentar sufocar o seu conselheiro espiritual. Ela ganhou Damn. impulsos compulsivos para destruir símbolos, pois é, estás a ver? Ganhou os tais impulsos compulsivos para Uhum. destruir símbolos religiosos que tinha em sua posse e ouvia vozes interiores que a levavam ao desespero. Até eu ficava desesperado. Inicialmente, normal, qualquer um de nós acho que ficaria. Já me chegam as vozes que eu tenho dentro da Inicialmente, cabeça. Desculpa ter meu interrompido. Deus, Ruben, queres? Não, Acho hoje que a história precisas é de da falar Ana. com alguém. A história não é a minha, é da Ana. Depois da história da Ana. Yeah. Pronto, depois desse processo, procurou a ajuda de médicos Uhum. e depois de vários anos, de médicos qualificados a tentarem observar, chegaram à conclusão que Ana estava fisicamente bem. Como não conseguiu a ajuda médica, foi pedir novamente ajuda à igreja. Uma vez Ok. sob os cuidados da mesma, os seus próprios conselheiros passaram vários anos a tentar diagnosticar e avaliar a sua condição e falharam. Durante esse período, eles anotaram várias coisas estranhas que acharam difíceis de explicar em termos naturais. Pois. Pá, eu nem sei sinceramente o que é te dizer sobre isto. Mas pronto. Tipo, por exemplo, tens exemplos do que é que eles conseguiram Tenho, diagnosticar? sim, senhora. Então conta lá. Tenho aqui uma listinha com algumas coisas. É para eu Em me primeiro assustar já? lugar, opa, vamos esperar mais um bocadinho. Ok, Acho ok, que então vamos lá, temos de vamos lá. ouvir primeiro. Em primeiro lugar, notou-se que Ana era capaz de entender línguas que nunca tinha entendido antes, tal como até já referiste anteriormente. E, Uhum. em particular, parecia que ela agora entendia o latim e quando os padres falavam com ela na língua, dizia-se que ela espumava pela boca enraivecida. Ok. Já viste? Ah, Além maluca. disso, ela era a maluca mesmo. Além disso, ela era capaz de sentir quando objetos abençoados estavam por perto, até mesmo objetos normais que não tinham significado espiritual específico, mas que tinham sido abençoados ou tocados com água benta. Ok. Até estes não passavam despercebidos. Pronto, quando isso acontecia, ela ficava furiosa e exigia aos sacerdotes que estes objetos fossem removidos imediatamente da sua presença. Ok, isto está a ficar mais estranho. Vamos continuar. Quando os padres que cuidavam dela começaram a suspeitar que as forças sobrenaturais estavam em jogo, perguntaram-lhe o que ela pensava sobre o assunto e ela agiu como se não tivesse acontecido nada e era incapaz de dar qualquer informação sobre quem ou o que
pudesse estar atrás dos supostos problemas demoníacos que estavam agora a dificultar-lhe a vida. Ok, então isto Foi quer dizer finalmente. que ela, desculpa ter interrompido, quer dizer que ela nem sequer sabia o que estava a acontecer, pelos vistos. Ou não sabia, ou escondia. Ou escondia, pois. Aqui, Aqui também não é sim, específico. deixa assim um bocado, não é? No Na ar, dúvida no ar, se já. realmente. Exatamente. Bem, vamos ver o que acontece Mas mais para a pronto, frente. tal como. Exato. Tal como estava a dizer, finalmente em 1928, e depois de muitos anos dessas observações, a Igreja considerou formalmente que Ana estava possuída e, mais uma vez, o padre Reisinger, agora bem conhecido e confiável pelo seu trabalho em exorcismos, foi chamado para assumir o dever pela segunda vez. É a partir deste ponto que uma imagem mais completa de Ana pode ser construída, já que o seu tempo gasto com Reisinger foi totalmente documentado. Na verdade, ainda hoje é um dos casos mais documentados de exorcismo realizado por um membro da Igreja Católica. Os detalhes do ritual foram testemunhados pelo padre Joseph Stinger, um amigo de longa data do Reisinger. Ok, então quer dizer que isto houve mais relatos e foi como a gente falámos no início, por isso é que eles conseguiram fazer aquele panfleto do Big on Satan. Exatamente. Ok, agora vamos para a minha parte da pesquisa, que é... ok, já vamos passar para o exorcismo, para o drama do segundo exorcismo. Ok, que foi em 1928. Começou imediatamente Exatamente. com a sua ida para o convento em Erling, em Iowa, nos Estados Unidos da América. Ela viajou de comboio e quando chegou à estação, embora esteja documentado que Ana estava muito bem disposta e feliz por conseguir a ajuda da igreja e submeter a um novo exorcismo, ela atacou os padres que vieram ao seu encontro, inclusive tentou sufocá-los. Eu comecei-me a rir, mas isto não tem piada nenhuma. A Isto não... sério? Meu Deus. Isto começa bem, assim que... Não, ainda mas nem... é aquele riso de nervoso, é uma situação tensa. Já imaginaste isto a acontecer? Aqui ainda por cima, se ela, pelos vistos, estava contente, não deveria ter atacado os padres, né? Exatamente. Okay. Sabes o que é que ela chega do comboio? Come here! Não, é melhor. Mas pronto. Pelos vistos, o padre Reisinger devia ter chegado ao convento mais ou menos ao mesmo tempo que Ana, mas por outro caminho, que eles quiseram mantê-los separados até que o próprio exorcismo começasse. Quando o Stenger tentou seguir com o carro a caminho da outra estação, qualquer força sobrenatural e mesmo não explicado deixou que a viatura do padre não pegasse. Mesmo, e está descrito que o carro era novo e estava em perfeitas condições. Muito estranho. Não é? A outra ataca os padres, o carro do segundo padre não pega. Deixa de funcionar. Estamos a aquecer. Enfim. Estamos. Eu acho que já nesse momento eu dava meia volta e ia embora. Podes crer. A partir do momento, ai tal, o carro não pega. Muito estranho. Bem, vamos lá continuar. Quando finalmente todas as partes convergiram, esta palavra é cara, foge. Sim, senhora. Convergiram para o convento e os preparativos do exorcismo puderam começar. Ora bem, na noite de 17 de agosto, assim que todos chegaram e se instalaram, Ana imediatamente começou a ter um comportamento que aterrorizava os residentes do convento. Durante a sua estadia, as freiras iriam ajudar o padre Reisinger em seus deveres como exorcista e ainda iriam cuidar e vigiar Ana. Lá está. Eu não iria querer estar no lugar delas, não é? Porque a Ana estava disposta a fazer outro exorcismo e mesmo assim tentou sufocar os padres e teve aquela situação toda. Já somos dois. Eu também sou meio medrosa, eu juro, eu fugi. Eu sou daqueles tipos que gostam de filmes de terror, mas olha, que isto passar só ao vivo. Não. Eu sou daquelas pessoas que vê os filmes de terror com a mão à frente dos olhos. Eu gosto de ver, mas tenho muito medo. Mas pronto, podes continuar. Mas isto na realidade... sim, claro, mas isto na realidade também não ficava muito confiante, não é? Mas pelos vistos isto vai piorar. Como podes ver, e agora vou-te contar, durante os preparativos da refeição, uma das irmãs, que é que ela se lembrou? Decidiu borrifar água benta sobre uma das refeições antes de levar a Ana. Assim que entraram no quarto, Ana,
exibiu uma característica que iria acontecer repetidas vezes durante os próximos tempos. A mera presença da comida abençoada enfurecia Ana e diz que ela começou a ronronar como um gato, recusando-se a comer o que quer que fosse até lhe trazerem comida que não tivesse sido abençoada. Esta reação... Penso. não é? Essa reação e conhecimento de itens abençoados de maneira oculta do seu olhar tornou-se uma característica predominante em Ana ao ponto de uivar e gritar como um animal. Ela é descrita a contorcer-se em agonia na cama enquanto fazia vários ruídos que não eram naturais. Mas ruídos não naturais, como? Tens alguma descrição, Ruben? Tenho, e isto estava descrito naquele tal panfleto do Big on Satan que falámos há bocado. Diz, por exemplo, que, e posso citar, mesmo palavras que estavam no panfleto, esses berros e uivos ocorriam todos os dias e às vezes duravam horas. Outras vezes soava como se uma alcateia de leões e hienas fosse solta. E outros eram os conhecidos sons animalescos que já tínhamos falado antes. Isso, consequentemente, aterrorizou as freiras, que assistiam ao exorcismo, e as levou a criar um horário rotativo que permitisse a cada uma trabalhar por turnos para terem tempo de descansar e recuperar, longe dos gritos, como é lógico. Depois tivemos outro problema, que estes tais ruídos e gritos e whatever que ela fez começou a assustar os aldeões locais de Erling, que por sua vez ouviam isto tudo vindo dentro do convento e claro, já sabes como é que as pessoas são, começam a criar os tais rumores. E tal, o que é que se passa ali dentro? O que é que isto está a acontecer? O que é que não está a acontecer? Passava-me. Pois é. E isto é muito complicado. Às vezes aquelas aldeolas pequeninas e naquele tempo que têm medo de tudo e que não seja muito natural e estar-se a ouvir isto lá dentro. Exatamente. Muito Principalmente complicado. coisas destas, não é? Onde praticamente ninguém, ou no caso ninguém, conseguia explicar. Exatamente. E de portas fechadas, né? Porque ninguém podia ver o que é que estava a passar. Oh yes. Bem, queres continuar, Bia? Mas não paramos por aqui, Pois é, paramos por aqui. ou não? Paramos. Mas é. Não, é melhor. Não, vamos fazer uma segunda parte. Que é para o pessoal ficar com desejos, entre aspas, de saber o que é que se passou com o resto da história de Ana. Na segunda parte do episódio trazemos, no caso, a última parte da história. Exatamente, eu já estava aqui empolgado, já ia ler isto tudo por aqui fora, sabes? Então, pronto. Estás aí mesmo, estás aí sempre a andar. Já ia por aí fora, mas ok, olha, ficamos por aqui. Para a semana trazemos a segunda parte do exorcismo de Anna Eklund, para vocês verem e ouvirem os relatos aterrorizantes que vão aqui passar. Por isso, não se esqueçam, voltamos para a próxima semana com a segunda parte. Já me estou a repetir o bué, mas pronto, não interessa. Não faz mal. Não, as pessoas percebem que eu não percebo nada disto. A gente é só aqui mesmo naquela porque a gente não percebe para terminar disto. Mas já, pessoal, até à próxima semana. Espero que passem aqui um bom momento connosco e até para a semana. Até para a semana. Não se esqueçam que podem ouvir o nosso podcast de graça tanto aqui no Spotify como no YouTube. No YouTube temos os nossos VODs, os nossos vídeos on demand, por isso estejam à vontade de seguir os nossos canais. Não se esqueçam de seguir o Between Two Geeks também, porque nós fazemos parte da equipa deles. E até para a semana. Até para a semana. Tchau, tchau.